começando a glorificar o nome do Senhor, começando aleluia, e do lado era mandioca, do outro lado mandioca, mamona, essas coisas. De repente eu me pegava falando alto na estrada assim, andando a pé, aí eu começava a baixar com vergonha, quem sabe alguém vai ouvir eu dando glória a Deus, mas não teve jeito, o Espírito Santo me batizou ali mesmo. O que eu quero dizer para você nessa noite é o seguinte, que a nossa vida hoje, ser jovem hoje é muito difícil, porque o mundo que vivemos, ele nos cerca, nos oferece, não dá tempo para você pensar em um hino. Você chega na sua casa, a televisão já está ligada, para você ensaiar para cantar é uma dificuldade, porque tem às vezes, algumas casas tem televisão no quarto, televisão no escritório, televisão na sala, televisão na cozinha, já estão inventando televisão até para colocar no banheiro. Como vão servir a Deus? Então é televisão para todo quanto é canto. Você tem pai descrente, você tem pai que é crente, mas chega lá, a televisão ligada, você não consegue se concentrar, você até adia o seu ensaio, você queria orar, mas orar como? Na hora de dormir, o seu esposo, a sua esposa, o seu pai, a sua mãe está assistindo o jogo, assistindo alguma coisa, a casa é pequena, o barulho é muito forte, você não consegue se concentrar, então você vai dormir cansado, já preocupado no trabalho no outro dia, para não perder o ônibus, está fazendo frio, a sua blusa está precisando comprar outra, porque está com vergonha de pegar o ônibus com ela, o guarda-chuva você já perdeu por aí, então aquela dificuldade, o mundo nos cerca hoje de maneira tal, que se você não tomar cuidado, você é sucumbido. Mas como diz a palavra do Senhor nessa noite, como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a sua palavra. Hoje, mais do que nunca, meus queridos, temos a carência muito grande de sermos impregnados pela palavra de Deus, senão o mundo nos sucumbe, senão o mundo nos derrota, nos destrói. Pergunto para os seus irmãos, para o seu irmão aí, não gosto tanto de fazer essas coisas, mas eu pergunto para o seu irmão, cadê a sua Bíblia? Olha para o seu irmão do lado aí e fala para ele assim, cadê a sua Bíblia? Não aposente a sua Bíblia, porque deixar de trazer para a igreja é um sinal de que não lê em casa, e não gostar de ler a Bíblia é sinal que não está bem espiritualmente. E como purificará o caminho o jovem nessa dificuldade que se enfrenta hoje? Com tantas oferendas, com tantas tentações, com tantas mensagens subliminais, mensagens que vêm sugerindo ideias para vocês. Vocês bem sabem aqui que assistem televisão, você assistir hoje qualquer filme, quase todo filme que você for assistir, se não for evangélico, tem cenas sugeridas, mesmo que não forem explícitas, mas faz você entender o que está acontecendo quando passa de uma parte do filme para outra. E aí então vem na sua mente, você começa então a pensar coisas que desagradam o nome do Senhor. E daí começa a ter pensamentos, sonhos, começam a ter coisas durante a noite ou durante o dia, sei lá. Começa a ter conceitos diferenciados, você não sabe de onde veio, por causa das coisas que você vai aderindo dia após dia, não tem nada a ver, não tem nenhum problema, eu consigo me controlar, eu vou ver essas coisas, mas não vou pecar. E isso é muito, isso aí é um engano muito grande. Quando alguém disse assim, ó, eu vou ver tal cena que as pessoas dizem que é tão forte e eu não vou pecar. Quando você consegue assistir isso, ver essas coisas, ouvir essas coisas e dizer que não vai pecar, é porque alguma coisa está errada. Porque diz a Bíblia, amar o bem e aborrecer aquilo que é mal. Diz a palavra do Senhor, separar o santo do profano. As coisas que são pecaminosas, ou a gente gosta dela, ou a gente aborrece, a gente abomina. Então nossas vidas ficam contaminadas, impregnadas do mal. E daí é onde vem quando o salmista diz, como purificará o jovem? A sua conduta. Quando fala caminho, não é passos físicos aos seus olhos. Está falando, em outras versões, de conduta, postura. Como mudará o jovem a sua maneira de andar? Observando o que diz a Bíblia, o que a palavra nos diz. João disse para alguns jovens, eu vos escrevi, jovens, porque vocês venceste o maligno. Porque o maligno oferece coisas
para atrair a atenção de vocês, a ponto de vocês não conseguirem ler a Bíblia, não ler a palavra do Senhor, não consegue orar, jejuar e já até esquece como é que faz esse negócio. E a igreja daquela forma bem negligente. E daí é que o mundo que vivemos hoje, ele vai ter guarida, morada no coração de cada um de vocês, de cada um de nós. Então não tem outro meio a não ser tentar falar a palavra do Senhor. Referindo-se à lei, à palavra do Senhor, o salmista diz no Salmo 1: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. E diz que quem medita na lei do Senhor de dia e de noite é igualmente uma árvore plantada à beira do rio, do ribeiro, que dá o seu fruto na estação apropriada, que as folhas não caem, e tudo que fizer prosperará, porque está meditando na lei, na palavra do Senhor. Nós temos que nos consagrar. Você quer vencer a tentação, quer vencer o maligno, se consagre mediante a palavra de Deus, e o Espírito Santo apoderará de ti, e você será cheio da graça do Senhor, e o pecado não dominará a sua vida. Observando o que a Bíblia diz para mim, quando o pastor diz assim para você, jovem: olha, não é conveniente, não é lícito, então é bom que o jovem namore um jovem descrente. Não é uma regra ministerial, não é regra do pastor local. É a Bíblia que nos dá a entender isso, que não há comunhão da luz com trevas. Você é a luz do mundo? Você é a luz do mundo? Amém? E aqueles que andam na vontade do mundo, a Bíblia chama de filho das trevas. Não pode haver uma comunhão entre você e uma pessoa que não servem a Deus. E se tiver alguém aqui nessa noite que não serve o Senhor, se querer namorar com a jovem, tem que se converter de todo o coração também. Senão não dá certo, você vai prejudicar a vida de alguém. Talvez não tenha, mas essa tentação vem. Ou vai dizer que um jovem cristão nunca é tentado namorar com um descrente? Isso acontece sim, a tentação vem. Presta bem atenção, a tentação acontece com você igualmente com os jovens do mundo. Presta bem atenção para você entender o que eu quero dizer. Acontece, todas as tentações que tem numa pessoa descrente, pode acontecer com uma pessoa crente. A diferença é quando você é tentado, o que fazer? Que atitude você toma? A pessoa sem Cristo vai lá, adultera, fornica, bebe, se embriaga. Mas você não tem o Espírito de Deus. E aí o Paulo diz em Gálatas 5, a partir de 16: sede guiado pelo Espírito, e assim não cumprireis com os desejos da carne. Ele está dizendo que o desejo da carne existe. Lembre-se, Jesus foi tentado em tudo, mas não pecou. Por que Jesus não pecou? Porque lá em Isaías 61 tem um versículo que diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. É só a presença do Espírito Santo sobre a sua vida que você vai dizer não às drogas, não à fornicação, não ao adultério, não às obras desta vida. Se você tiver a palavra de Deus no coração, como diz o salmista: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mas o problema é, o que estamos fazendo com a palavra de Deus? Às vezes até carregamos a palavra, a Bíblia, para a igreja, seminário, escola bíblica dominical, mas por um hábito, como aquele hábito, né? Como alguns pastores, eu lembro, o terceiro vice-presidente lá em São Paulo, Madureira, congregava lá, ele sempre falava: o verdadeiro assembleano carrega uma Bíblia e uma harpa. Ele sempre falava isso, mas não pode ficar apenas pelo hábito da assembleia, ou um hábito dos pentecostais, carregar a Bíblia e a harpa. Não, eu vou carregar porque o pastor disse. Nós temos que carregar a Bíblia porque amamos o conteúdo, o que está nela. Ela que nos purifica,
ela nos lava, ela nos redime, nos resgata. É a palavra que gera fé. Você sabia que a única coisa que cria fé no coração do ser humano é a palavra? Você cantar o hino pode edificar alguém. Você cantar um hino pode acrescentar a fé de alguém. Você contar um testemunho pode até acrescentar a fé de alguém, mas não gera fé. Paulo disse em Romanos: a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Palavra. Por que ele não disse apenas a fé vem pelo ouvir? Porque alguém poderia entender, ouvir qualquer coisa. Mas ele disse, ouvir pela palavra de Deus. A mensagem que está contida na Bíblia Sagrada, este livro, que não contém, mas é a palavra do Senhor, que edifica a nossa alma, que purifica o nosso coração, que transforma a nossa vida. A Bíblia, que é a expressão máxima da vontade de Deus para a vida do homem. O que estamos fazendo com a palavra de Deus? Que valor nós damos para ela? O que nós estamos fazendo com a Bíblia? Queridos, é muito sério. Mas hoje, até nós pregadores desprezamos a Bíblia. Obreiros, muitos obreiros não gostam de culto de ensinamento. Principalmente quando é pregador itinerante. Não gosta de escola dominical. Só aparece se for ele que for pregar, se é culto de ceia ou que o pastor pediu para estar presente. E quando vai em uma igreja visitar, ele fica triste se a oportunidade não foi dada para ele para pregar. Virou um profissional de púlpito. Mas Deus não nos chamou para ser um profissional como pregadores. Nos chamou para ser um instrumento nas mãos dele, para transmitir a palavra de Deus para as pessoas. Então, quando a gente despreza a palavra do Senhor, a gente começa a colocar versículo que não existe nela. A gente começa a dizer, diz que Paulo caiu do cavalo. A gente começa a dizer que quem não vem pelo amor, vem pela dor. A gente então começa a pregar que não cai uma folha da árvore, diz que está escrito que não cai uma folha da árvore, se Deus não permitir. A gente diz que está escrito que a sombra de Pedro curava, a Bíblia não diz isso, apenas sugere, às vezes a gente interpreta, mas não diz isso também. Atos capítulo 5, lá no finalzinho. Então nós colocamos vários versículos, criamos várias superstições em torno da Bíblia. A gente começa a pegar o Salmo 91 para nos defender do espírito maligno à noite. Então vou rezar o Salmo várias vezes para que o espírito mal não me perturbe. Ao invés de orarmos ao Senhor pedindo a Ele proteção, pedindo a Ele que nos livre do mal, da mão dos homens sanguinários e das forças das trevas, a gente cria em torno da Bíblia uma superstição porque nós não valorizamos, nós não lemos a Bíblia como alimento. Diz a palavra, Jesus dizendo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quanta fraqueza espiritual, e a gente fica perguntando, mas tem igreja que ora tanto, tem igreja que faz isso, faz aquilo, e as pessoas são fracas na fé. Não poderia ser todo mundo forte, porque tem lugar que as pessoas se desviam com tanta facilidade. Tem igreja que as pessoas não se desviam com tanta facilidade, na mesma cidade, no mesmo bairro. E tem igreja no mesmo bairro que se desvia a pessoa com tanta facilidade. A diferença não está em outra, a não ser que uma alimenta o povo com a palavra e a outra alimenta apenas com show, apenas com falatórios, que às vezes nós que somos convidados para pregar, falamos muito, mas não pregamos nada. É só falando, que no meu tempo era assim, que no meu tempo não podia. Nós precisamos mesmo transmitir a palavra de Deus para o povo. Você que está aqui hoje, você que está aqui jovem, que tem o ministério da palavra, que quer ser usado através do Espírito Santo para pregar a palavra, entenda isso. O único alimento, a única coisa que mata a nossa sede interior, a única coisa que faz a gente ser forte é a palavra de Deus. Nela está a base da nossa vida cristã. Temos que orar, temos que jejuar, temos que ter boas obras. Mas a Bíblia, a palavra do Senhor está em primeiro plano em nossas vidas. Deve estar. Como purificará? Como mudar de vida? Como ser diferente? Comece a observar o que está escrito
na palavra de Deus e você terá resposta para as suas perguntas. Tem coisa que você tem vergonha de perguntar para o seu pai. A pessoa que foi criada no ambiente como eu fui criado tem vergonha de perguntar certas coisas para os pais. Ou às vezes não confia na resposta, ou eles não têm resposta. É daí que se você tem amizade com a Bíblia, você vai conseguir ter a resposta. Tem hora que você pede resposta para o seu pastor e você nem ficou satisfeito com aquilo. Não é que a resposta foi errada, mas ainda não completou. Aprofunde na leitura da palavra de Deus, e Deus vai falar fortemente com você. Às vezes a gente fica atrás da caixinha de promessa, fica sorteando, já está dizendo caixinha de promessa, então só tem promessa, mas você está precisando, não é de promessa às vezes. Há momento que você precisa de ser corrigido, precisa ser transformado, precisa ser purificado, e daí que você vai deixar a caixinha de promessa de lado, porque o diabo tem colocado na cabeça de muitas pessoas que a caixinha de promessa é o suficiente, a fim de você desprezar a Bíblia no canto. Aí você cria um hábito de abrir a caixinha de promessa de manhã, meio-dia, às 6 horas da tarde, e aí fica desprezando a Bíblia. Eu te digo hoje, a caixinha de promessa é alguns versículos. Comece a meditar no livro completo, a palavra de Deus, e sua vida será purificada, dirigida, transformada, diferente da do mundo, porque a palavra de Deus tem este poder. Tem este poder. Não vos conformeis com as práticas que às vezes não é pecado, mas que não edifica. Estou terminando. E Paulo disse que nas nossas reuniões, em Coríntios capítulo 14, 26, se não me falha a memória, que tudo que for feito seja para edificação. Jovens, eu aconselho vocês hoje, qualquer coisa que for falar, ouvir, qualquer prática, pergunte para si antes: que benefício espiritual primeiramente traz para mim? Segundo, que benefício traz para a minha vida como ser humano comum? Que benefício traz para a minha vida familiar? Isso vai acrescentar o que na minha vida? Vai melhorar alguma coisa na minha vida ouvindo, falando e praticando? Não. Então significa que não edifica. E aquilo que não edifica pode ser coisas que traz prejuízo para a sua vida. Paulo também diz em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 8: quanto mais, irmão meu, aquilo que é louvável, aquilo que é amável, falou várias qualidades, aquilo que é justo. E ele termina dizendo: nisso pensai. Paulo também disse em Colossenses: pensai nas coisas que são de cima, buscar as coisas que são de cima, e não as coisas que são de baixo. O mundo está aí nos oferecendo, apresentando, querendo nos contaminar, querendo desvirtualizar a nossa fé, criando em nós apenas uma capa de religiosidade sem nenhuma espiritualidade. Mas o que Deus quer nessa noite é nos alimentar através da sua palavra. O que Deus quer é purificar a nossa mente, purificar o nosso coração, purificar a nossa história. Quantas vezes eu vi jovens dizendo assim: eu quero ser pregador. E geralmente o jovem que quer ser pregador, geralmente, não é regra, geralmente o jovem que quer ser pregador, ele compra logo uma Bíblia de estudo. Não sei se você já prestou atenção, né? Não sei se o irmão prega aqui, mas tem cara de pregador, né? Geralmente uma Bíblia grande, uma Bíblia assim grossa. Às vezes ele não gosta muito de rapa cristã não, mas carrega assim uma Bíblia grande, Bíblia pentecostal, a Bíblia plenitude, a Bíblia das profecias, a Bíblia e etc, etc, né? Geralmente gosta de comprar uma Bíblia grande para que todo mundo veja. E antes de ser obreiro, antes de ser cooperador, já entra logo na capa de Eliseu ou de Elias, logo uma gravata assim, um paletó, chega assim meio desgunçado assim na igreja, mas já com cara de obreiro, já quer ser pregador, aquele interesse. Quantas vezes eu vi essas coisas acontecer? As irmãzinhas tinham oportunidade para cantar e às vezes queriam falar, missionária, diaconisa, aquela coisa toda, ser uma obreira de Jesus. E as jovens quando iam para a igreja, não sei se aqui tem isso, mas as jovens quando iam para a igreja, aquelas que querem, quase todas querem casar. Quando chegavam na igreja, a primeira coisa que elas observavam era um jovem pregador, servo do Senhor, obreiro, firme na fé, aquele jovem de bom testemunho.
Hoje em dia é barco furado. Geralmente as jovens não querem casar com um obreiro pregador. Se você for pregador jovem, geralmente não se interessa muito em casar com você, porque depois não quer andar pregando por aí, ser pastor de igreja. Não gosta. Mas eu cansei de ver isso. Mas eu quero dizer para você, o mesmo Espírito de Deus que levantou jovens no passado, jovens para ser pregadores, missionários, evangelistas, pastores de igreja, Ele está aqui nessa noite e quer levantar você, acender essa chama no seu coração, para que você saia por aí pregando a palavra do Senhor, sendo instrumento nas mãos dele. Deus te chamou, então não deixe essa chama se apagar. Se ela se apagou hoje, Deus quer acender no seu coração, para que você volte a ser um instrumento nas mãos dele. Jovem, Deus chamou você não para ser uma bola do mundo, para ser chutado, para ser zombado, para ser escarnecido, mas para ser purificado e ser preparado para uma grande obra. Deus chamou você, você tem valor, você é um instrumento, você é uma pérola na casa do Senhor. Valorize a sua vida. Ainda que alguém não valorize você, jovem, Deus tem uma chamada para a sua vida. Os olhos do Senhor não são desse jeito. Deus não despreza a mocidade. Deus quer jovens na sua obra e vai levantar você. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa te orientar, te fortalecer, se consagre. Não deixe o mundo atrair a sua atenção. E por fim, se você não consegue se concentrar em nada de Deus, compra passagem e vai morar lá onde eu morei, lá na roça, que você consegue meditar. Amém? Que Deus abençoe. Dá um aplauso bem forte para a palavra do Senhor. Deus. Aleluia. Glória a Jesus.